pessoal, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Narciso, pastor da Assembleia de Deus Avivamento na Palavra. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui com vocês. Bom, nesse vídeo aqui no meu canal no YouTube, a gente vai falar sobre a salvação na linha de pensamento calvinista. É um dos temas mais polêmicos que nós temos na teologia, que tem aquela eterna guerra arminiana e calvinismo, livre-arbítrio, salvação pela graça, independente de obras, enfim, é um tema polêmico que já vem há séculos sendo debatido por muitos reformadores, teólogos, pastores, igrejas, e parece que não se chega a uma conclusão. E a maioria de nós pentecostais seguimos a linha de pensamento soteriológico arminiano, mas o que é que a Bíblia diz acerca da linha de pensamento soteriológico calvinista? A famosa linha da predestinação, da eleição. Será que realmente Cristo veio morrer por todos, por alguns, ou somente pelos seus eleitos? Será que a expiação de Cristo ela é limitada ou ilimitada? Será que eu posso perder a minha salvação? Será que uma vez salvo, salvo para sempre? Então é um tema muito polêmico, muito debatido, e a gente tem um pouco de dificuldade de entender muitas certas coisas, e fazer teologia sem a Bíblia estar aberta, a teologia ela é cega. Então hoje eu vou falar um pouco da visão soteriológica na linha de pensamento calvinista, e num outro vídeo a gente vai defender também a base e a tese arminiana, certo? Então a ordem de salvação na linha de pensamento, eu quero usar um texto aqui de Paulo falando em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Usando esse texto de Paulo, a linha de pensamento soteriológica calvinista, ela coloca a ordem de salvação em 10 pontos. Olha, eleição, chamado, regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança dos santos, morte e glorificação. Eu sou eleito antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo 4, predestinado, eleito antes da fundação do mundo para esse propósito, chamado, ele é geral e eficaz. O evangelho é proclamado para todos, mas vai ser eficaz somente para os eleitos. Aí eu sou regenerado, João capítulo 3, onde o Senhor instrui a Nicodemos, e ele fala que aquela ação é uma ação secreta de Deus, onde o homem não tem participação nenhuma. Depois que eu sou regenerado, aí vem a conversão, que vem junto com fé e arrependimento. A fé vem pelo ouvir a palavra. Interessante que aí, o meio que Deus escolheu para que nós pudéssemos ser salvos, um autor renomado chamado C.R. Sproul, que é o editor da Bíblia de Genebra, ele fala que Deus poderia colocar no céu: eu sou Deus, e acabou. Poderia colocar no mar: eu sou Deus, e acabou. Todos iriam ao encontro do Senhor. Mas ele escolheu a Bíblia, a palavra, a proclamação, o querigma, a pregação da palavra, para que o evangelho fosse proclamado. E nós fazemos parte direto do meio de salvação. Então, a conversão ela vem junto com fé e arrependimento. Essa palavra arrependimento na língua original é metanoia. É mudança de atitude, é voltar-se do pecado e ser uma nova criatura. Depois da conversão vem a justificação. Preste atenção que eu estou usando textos bíblicos. 1 João capítulo 1, versículo 7, parte B, que diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então nós somos justificados. Após eu ser justificado pelo Senhor, agora o Senhor vai me adotar. Agora eu vou fazer parte da família de Deus. Pegando como base desse texto Romanos capítulo 8, a partir do versículo 26. Certo? O Senhor agora me adota, agora eu faço parte como Cristo me justificou, agora eu tenho acesso novamente, agora eu posso fazer parte da família de Deus. Depois que eu sou adotado, agora Deus vai trabalhar em mim um processo de santificação, que é um processo gradativo, que só vai terminar na minha vida quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Preste atenção que regeneração é uma coisa, conversão é uma coisa e santificação é outra coisa. São 3 coisas diferentes. Após eu ser santificado, agora eu vou entrar naquele processo da perseverança. Uma vez salvo, salvo para sempre. João capítulo 10, versículo 28, Jesus falou assim, ó: eu conheço as minhas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna e elas nunca hão de perecer. Então eu, como calvinista, estou sendo calvinista aqui, estou defendendo a linha de pensamento calvinista. Eu acredito que
se eu sou salvo, se Cristo veio morrer por mim, não tem como eu perder a minha salvação. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Vou pegar mais 4 bases bíblicas. Romanos 8 primeiro. Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 8:33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, se é Deus que os justifica? E 8:35 até o 39, aquele texto fantástico que Paulo diz: quem poderá nos afastar do amor de Deus? Aí entra aquela lista: tribulação, fome, espada, coisas humanas e coisas espirituais. Ele encerra dizendo nada, certo? Então, uma vez salvo, salvo para sempre. E no final tem a morte, que é a união, é o período que eu vou morrer para me unir, que eu vou descansar. É o propósito da morte, que é só o começo, e vai ter a glorificação, que é a parte final da salvação. Então, o calvinista, ele acredita que para mim ser salvo, esses 10 pontos têm que acontecer na minha vida. E uma coisa muito interessante, pessoal, é que a linha de pensamento arminiana diz que eu tenho que crer para me ser regenerado. Só que o calvinista diz ao contrário: eu sou regenerado, por isso eu creio. Ou seja, acontece uma ação secreta de Deus em mim. Efésios 2 primeiro, que estou morto, eu ressuscito e o Espírito Santo toma uma decisão, me ajuda a tomar uma decisão de escolha. Ou seja, o ser humano não tem livre-arbítrio, o Espírito Santo me ajuda a tomar uma decisão de escolha e agora eu escolho o certo, a salvação. E para me alcançar essa salvação, esses 10 pontos têm que acontecer na minha vida. E eu posso pegar muitos outros textos bíblicos aqui para comprovar. Então eu estou fazendo teologia com a Bíblia aberta. Estou mostrando para vocês dentro da Bíblia que a linha de pensamento calvinista, ela não é uma linha de pensamento só teológico, é uma linha de pensamento bíblico. E se a gente for ler Romanos 9, a gente vai ver que são textos muito fortes. João 15:16, não escolheste-vos a mim, eu escolhi a vós. Salmo 100, eu fiz vocês ovelhas do meu rebanho. Atos diz que só creram aqueles que foram destinados para crer. Atos 13:48. Enfim, são muitos textos muito fortes, certo? E é isso aí. Então, esse vídeo aí é para a gente tentar entender mais ou menos. Porque quando a gente fala assim, predestinação, eleição, as pessoas às vezes têm uma noção errada, pensando assim, se eu sou eleito eu vou pecar. Se eu estou salvo, eu vou fazer o que eu quero. Negativo. A árvore ela é conhecida pelos frutos. E a Bíblia diz em Efésios que Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Se uma pessoa vem para a igreja e ela pensa que ela já é salva e quer continuar numa vida de libertinagem, de pecado, ela nunca foi salva. Ela nunca foi um eleito de Deus, porque os eleitos de Deus, eles praticam obras de justiça. 1 João diz que aqueles que são do Senhor praticam as obras que ele praticou. Então, pessoal, esse vídeo é só uma introdução acerca do calvinismo, que é uma doutrina muito polêmica, e temos livros muito bons que você pode procurar nas livrarias para tentar entender melhor. E sem dizer que a maioria dos teólogos, reformadores, estudiosos da Bíblia Sagrada, eles tenderam para essa linha de pensamento. Então, eu peço que você dê uma pesquisada sobre o assunto e peço que você abra a Bíblia e veja o que você realmente é, certo? Não fique com a teologia, fique com o que a Bíblia diz. E eu vou estar gravando aqui numa outra oportunidade um vídeo sobre a tese arminiana. Ver os pontos fortes, os pontos fracos, debatendo contra o calvinismo. Vai ser muito interessante. Então, você que está assistindo o meu canal aí, se inscreva aí no lado, mande sua sugestão. Pastor, grave um vídeo sobre tal assunto, grave um vídeo sobre batismo, grave um vídeo sobre línguas estranhas, grave aquilo que você está pedindo aí, a gente vai tentar fazer aqui. Eu tenho certeza que esse canal vai abençoar muito a sua vida, tá? Que Deus possa te abençoar, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco. E eu quero encerrar esse vídeo com uma palavra de um grande amigo, de um professor. Eu tive o privilégio de ter aula com o Dr. Russell Shedd, e ele falou isso na sala de aula. Ele disse assim, um aluno perguntou para ele, Dr. Russell Shedd, o senhor é calvinista? Ele disse, eu sou bíblico. Isso é muito lindo, entendeu? Porque não interessa se for arminiano, se for calvinista. O que interessa é que a gente vai subir com Jesus e que o nosso nome está escrito no livro da vida. Que Deus possa te abençoar. A paz do Senhor Jesus. Amém.